Nós vamos falar de um assunto sério e bem interessante, que tem entrado em destaque em todo o Brasil. A depressão é um assunto que deve ser levado a sério e a nossa repórter Karen Cavalcante fez uma entrevista com o psicanalista clínico Moadil Fernando para abordar o assunto. Acompanhe a matéria. Gestão pública e saúde emocional, duas áreas que cada vez mais caminham juntas. Nosso entrevistado de hoje vive essa realidade na prática. Ele é vice-prefeito e psicanalista clínico e traz uma visão diferenciada sobre liderança, comportamento e sociedade. O que é a depressão sob o olhar da psicanálise? Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar participando aqui com vocês e compartilhando um pouquinho aí do nosso conhecimento. Sou psicanalista clínico. E o que é o psicanalista? É o analista da psique. Nós trabalhamos com comportamentos, com as emoções e com a mente consciente, com a mente subconsciente e também com o inconsciente. Como diferenciar uma tristeza comum de um quadro depressivo? Bem, a tristeza, ela é comum. Todo ser humano, ele passa por esses períodos de tristeza. A diferença da tristeza com a depressão, a tristeza comum, é porque a tristeza, ela perdura por pouco tempo. Às vezes dura poucas horas, poucos dias ou poucas semanas. Já a depressão, como ela vem de um sentimento de culpa, de tristeza, de angústia, que perdura por muito tempo, então a depressão é uma tristeza, é uma angústia que vem se alongando por muito tempo, por meses ou até mesmo anos. E a tristeza é só um momento, um sentimento, uma emoção mais passageira, mais rápida. Existe uma relação direta entre depressão e o comportamento suicida? Sim, na maioria das vezes sim. Porque a pessoa, dependendo do nível de depressão que ela se encontra, ela não consegue enxergar a realidade, o nosso mundo colorido como nós vemos, né? Ela não consegue achar uma saída para aquele sentimento, para amenizar aquela dor. Então, muitas vezes, a pessoa ela toma esse tipo de atitude para sanar uma dor que está muito intensa, uma dor interna que ela não consegue externar ou colocar para fora. E existem também, em alguns casos, que alguém chega a tirar a sua própria vida, às vezes, num impulso de raiva, né? Onde ocorre ali um fluxo de adrenalina, muitos hormônios sendo explodidos na mente e a pessoa não consegue raciocinar ali na hora e ela acaba tirando a sua própria vida. Um exemplo disso acontece muito no Brasil, a pessoa que, por exemplo, tira a vida da esposa ou de um filho e aí ele está com sangue quente e o corpo está reagindo quimicamente ali e ela acaba tirando a sua própria vida. Só que se você olhar para o histórico daquela pessoa não estava em um estado depressivo. Quais sinais de alerta amigos e familiares devem observar? São vários sinais. Os mais comuns são isolamento, a perca da vontade de fazer as coisas. Antes, algo que era prazeroso para essa pessoa, hoje já não é mais. Na fala como, essa vida está muito difícil, tem horas que dá vontade de morrer, né? Excesso de sono demais ou excesso da falta de sono. Então, são alguns sinais que nós podemos ficar ativos, você está bem alerta no meio da sua família, com um amigo. Esses pequenos gestos, esses pequenos comportamentos podem ser, sim, algum sinal aí sinalizando que essa pessoa pode estar em um quadro depressivo. Como a psicanálise contribui no tratamento da depressão? Então, 95% das coisas que a gente faz e das coisas que a gente fala é de maneira inconsciente. Então, a psicanálise, ela é uma terapia de escuta. Quando o paciente chega até o consultório, o psicanalista ele vai ficar mais calado ou fazer algumas perguntas pontuativas e vai deixar a pessoa conversar, conversa livre. E dentro dessa linha, dessa conversa livre, a gente vai identificando os pontos, né, onde foi gerado algum trauma, alguma fobia no passado, e aí a partir dessa informação, na fala livre, associativa, a gente começa por aí. Lembrando que 95% das coisas que a gente faz e que a gente fala
é de maneira inconsciente, ou seja, a gente não se dá por conta que realmente está falando aquilo. Então, numa simples conversa, a pessoa ela acaba falando dos seus medos, dos seus sonhos, dos seus traumas, das suas fobias. E aí, o psicanalista, ele identifica, e após identificar, ele já começa com o tratamento, ressignificar, fazer uma regressão com essa pessoa, mostrar um outro horizonte para essa pessoa, um quadro em 360 graus, e assim são várias técnicas que são usadas para o tratamento desse paciente. Adil, deixa um recado para as pessoas que estão passando por esse momento, qual tipo de ajuda elas devem estar procurando. Lembrando a você que você nunca está sozinho. Por mais que seja o seu estado atual, lembre-se, tem sempre alguém que te ama. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Você pode estar procurando profissionais na área da saúde emocional, psicólogos, terapeutas, psicanalista clínico, o próprio psiquiatra, mas não deixe de fazer o tratamento. Gente, a cura do corpo, as enfermidades do corpo físico têm cura, então a saúde emocional também tem, só que você tem que se permitir. Às vezes é aquele sentimento que você fica assim, não, vai passar logo, é só um pequeno momento, mas isso pode agravar e às vezes você pode deparar em uma situação que você não consegue mais se abrir com ninguém, não consegue sair disso. Então, se você está sentindo qualquer sintoma que está perdurando, está tirando sua qualidade de vida, está mudando a sua rotina de vida, procure ajuda, não tenha vergonha. Em todos os lugares temos profissionais qualificados que irá te atender com muito amor e carinho e te mostrar novos horizontes. Às vezes aquilo que você não está conseguindo enxergar, esse profissional vai te mostrar sempre uma luz no final do túnel e tudo vai dar certo. Obrigada, Adil. Aqui é Karen Cavalcante, direto para o Jornal Regional.